Welcome to the GamesCon Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show. And I realize the confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes. That lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Que doideira, velho. Welcome Vocês, to the tudo bem? City of Dreams. Mano, o áudio do bagulho realmente tá bugado, né? Than with a brand new É, eu trailer acho que era a for transmissão. Streets of Rogue 2. Não sei. Welcome to the City of Dreams. Where anyone can get a fresh start. Where a corrupt president enjoys a bit too much power. Meu Deus. Well, sometimes you just have to go rogue. Vai destruir tudo. But remember, there can only Novo be Tom Nook. one president. Welcome to the streets where anything is possible. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends. É uma pena que eu não tenho amigos. Todos eles me abandonam. Meu Deus, amigo. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Fofo. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward, no matter the danger. Mr. Trine? Your passenger is lost. Ah, tá. Achei So que era is this Trine. world. I wanted to give our people one last hope. Ah, esse é aquele jogo lá, né? Champion to defeat this calamity. A gente viu o trailer desse jogo já. I'm sorry to push that fate upon you, Lisfanga. Já. This place is beautiful. Aquele lá com 64 pessoas, sei lá. This is not quite how I imagined our reunion, Ima. You should not have come here. There are dark forces at work in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Cajon, Ali, ó. listen to me. Eu acho que é esse.
Acho que é, não sei se é. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of GamesCon Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff, we're now minutes away from Opening Night Live. A live vai ficar assim, bugada? Será? Beginning, what sort of Eu não sei se tá assim. huge announcements should we all be expecting to see? Será que na Twitch tava assim? Onde é que passou na Twitch? Deixa eu ver. Não sei onde é que passou na Twitch. Deve ser só essa parte gravada? Não sei. Expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be a few cool announcements throughout the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focused, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, gameplay on a bunch of other games. And like, cara, esse negócio do COD é uma atualização? O que é? Eu já me perdi já no número dos COD já. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos, and here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20-30 games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal, too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. That was a good interview. Let's all take a minute to cool off now with another brand new agora trailer. tem guerra online com outros jogadores? Como assim? Ué, já não existia isso? Ué, já não existia isso. Não tinha um caminhão? Nossa, a barra de transmissão, ela tá foda hoje, hein? Zone 2 é um gerenciamento? Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. I look like a fucking tour guide. Ai, meu Deus, jogo VR. Não existe coisa mais cansada no meio dos jogos do que jogo VR, sério.
I see you're settling Ah, é o into Fire our Farm. É o Fire Farm? Eu acho que é. É agora o próximo mês. Working the land. Vai ter 1 milhão de jogos de fazendinha agora em setembro. And creativity. You found a cozy place in this community. É dia 8 esse jogo, eu acho. With companions by your side. Who knows what you'll accomplish? Add a drop or two of magic. Esse vai ter classe, vai ser legal. Tem um poderzinho também. Will you reveal the heart of our magical island? Aí, ó. Pre-order now. A gente vai jogar. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then 2, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Não. Whatever it is, porque o jogo que vai vir no Sonic vai ser muito bom. Bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October, and they haven't shown too much yet. I expect they're going to show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. Ah, e outro jogo VR. So let's watch a trailer for that. Old man Stauff built a house and filled it with his toys. Nossa, jogo de terror ainda. 6 guests came one night. Their screams the only noise. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Caralho, ficou interessante porque eu acho que é pré-gravado o bagulho. Não sei se é computação gráfica ou é vídeo de uma pessoa gravado. Crazy, sick, and eu não gosto de VR, mas esse jogo parece ser doido.
So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved. É, o áudio foi normal, verdade. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Eu não gosto de jogos de terror. Meu Deus, o que é aquilo? Nossa, não. Eu passo isso aqui. Puta que pariu. Não, esse daqui eu... My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, Tô sabendo que minha irmã nasceu hoje. Boa. Parabéns, amada. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. Anne, I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So hold on, what is it? What is a human social game? You know, a soccer table. You play. We're soccer talking about tables, foosball. Right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. Não é possível. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in. And Mano, I was what the fuck, velho? Dá pra jogar totó ou o pimbolim, só que na vida real. Você é um dos bonequinhos. And to this day, it's just awesome to be reminded of that. To go there and see all these people, and I can still talk to the devs I admire there. So to me, it's kind of a happy place. I have one last important question for you. Sure. How do you say world premiere in German? It's actually Weltpremiere. Pretty similar, yeah, right? I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Congrats. Meu Deus, and thank you so velho. much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. Ele tentando falar alemão, velho. I do not recognize these markings. They are old. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. This is no temple of Sigmar. Nossa, parece Warcraft. Agora não parece mais. RPG de turno, isso?
Warriors of Sigma, stand with me! Meu Deus. Que coisa horrorosa. Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's ours stays ours. Nothing gonna stop us now. Nossa, isso me lembra muito Warcraft. Muito mesmo. Ah, Warhammer. É um dos milhões. Pera aí. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. É bonito o jogo. Ai, o teto explodindo. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, where the minutes are just flying É, o by. teto destruindo lembrou o The ONL is Finals. about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Me lembrou a Kayle também. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the 5th Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. Ai. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control enemy strike craft force. Many of you are feeling overwhelmed, We've got incoming. doubting yourselves. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Olha que bonita essa imagem. O jogo parece ser bem feito, mas é jogo de nave. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show.
Ah, vai começar. Aqui ela que comanda a outra the creator of the Game Awards, tropa de nave. Fleet. Não sei a tradução de Fleet. Caralho, é ele que vai apresentar? Perfeito. Ah, eu gosto tanto do jogo. Ele é tudo. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, GamesCon 2023. O primeiro jogo e o segundo do terceiro lugar que eu fui streamar. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive. Na 4.1 vai ter uma missão do mundo com 157 subquests. Mulher. Tem certeza disso daí? Estavam falando que não ia ter o Zaranara e o Zaranara aí, ó. Titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, for a very special performance. Maestro. Próxima semana, viu? Ai, mano. Não sei se tô pronto pra esse jogo também, mano. Não sei também. A missão do Aranara tem 42 subquests, pra você ter noção. Eu acho que isso aí deve ser mentira, esse negócio da 157. Eu acho que isso aí deve ser mentira. Eu amo quando satisfatório é a logo desse jogo, sim. É, eu acho que talvez serão 57, mas 157? Amiga, talvez não tenha nem 157 quests dentro de Fontaine inteira. Começou agora, lá. Não dá 157 quests. Isso é um jogo? Não, isso aí é uma... Isso é CGI. Ai, aquele relógio, eu queria o relógio.
Da hora esse vídeo. Dia 1, hein? Dia 1. Obrigada, Matt, pelos 4 meses de recebo. Seria muito bem-vindo de volta. Starfield is ever Obrigada pelo seu so apoio. close. And Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Ele todo felizinho. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. I'm jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, Pera, foi. Não sei se é real. About it. Yes, playing it. Não sei se essa invasão aqui foi real ou não. Não sei. Early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. Então, ele fez uma cara muito convincente. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really? É real, esse cara invadiu um estúdio de TV na Alemanha uns dias atrás. Guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Ele tá falando que ele quer o GTA 6? Much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games Todos to show nós queremos. Eu não faço questão. GTA 6 eu não faço questão não, mas provavelmente eu vou jogar. Really, it's just so sad to me to see something like Como esse cara não tá na blocklist desses eventos, então, não sei. that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live and Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Olha ele aí. Sei lá, pra mim GTA é igual o GTRP que tem aqui no Brasil. Basicamente é só polícia e ladrão. E aí o GTA 6 vai ser a mesma coisa. Então, sei lá, eu tenho preguiça desse jogo. Mas provavelmente eu vou jogar. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true this is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series. But we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to Ela fans. não deixava eu brincar de polícia e ladrão também, então você não virava nem criminoso e nem policial, né? You've been, you know,
sharing a little bit about the game, but I know there's a Eu lot jogava GTA na infância e virei foi viado, porra. you want people to discover when they play it. Essa é a What did mensagem you do bring dia. here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured I out. see a lot of things on the internet. Criaram ele no jogo, velho. Não é possível, velho. Criaram ele no jogo. What the fuck? Tweeted out a picture. They somehow I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create whatever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA Imagina a cara dele vendo esse bagulho no Twitter. The story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Eu também. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Ai, o Geoff é tudo, né? Ó. The Little Nightmares. É a continuação? That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are... Mano, será que vai dar pra jogar de 2? Imagina eu jogando com o Tios. Mano, vai dar. Meu Deus, eu vou muito implorar pro Daniel jogar esse jogo comigo. Eu vou implorar pra ele jogar esse jogo comigo, porque ele jogou o 1 e o 2 na live dele. Eu não sei se ele jogou o 1, mas ele jogou o 2 na live dele. Ele jogou. Eu vou falar pra ele jogar comigo. Tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back. Caralho, foi cedo, viu? Eles lançaram 3 relativamente cedo. Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to Ai, esse sotaque, né, cara? Que sotaque lindo, puta que pariu. So yeah,
As you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want. And Ai, isso é muito bom! Ai, velho, eu vou muito falar pro Daniel jogar comigo, velho, que ódio! Ai, mano! Your childhood fears with a friend. Now, É um jogo muito bom. New places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together. Ah, então são novos, né? Esse aqui são personagens novos, não tem nada a ver com aqueles 2 lá. Survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Ela Lucas, fala I know for that's igual a not all gente. because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. And we hope that our fans are going to Caralho, enjoy que it. foda! Eles fizeram um podcast, uma história nova. Caralho, que foda! Awesome. All right. Well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Coralie. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Foda. Next, it is rare when a new studio Caralho. reveals footage that takes over the internet. That Não, o happened. Daniel, ele vai jogar esse jogo comigo, porque ele jogou o 2 na live dele. Ele vai jogar esse jogo comigo. Ele vai. A gente já tá em dívida um com o outro. Ele vai jogar o jogo do Sonic, que apareceu já foi anunciado, mas vai ter a data agora aqui, eu acho. E aí ele falou que eu ia jogar o jogo do South Park com ele. E aí ele vai jogar agora esse aqui comigo. Aí eu tenho que jogar outro jogo com ele, entendeu? É uma mão lava a outra, ele vai. Mas não é agora não, mulher. Não é, o Tigre vai falir daqui pra 2024. Back in 2020, Ele vai acabar jogando reveal primeiro. of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West. Eu queria jogar esse jogo, mas eu queria tanto que ele não fosse Souls-like. Até agora eu não sei se ele é ou não, mas eu acho que é. Obrigada, Here is Nicolas. a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Tá, Action RPG é Souls-like? Eu nunca sei se Action RPG é Souls-like ou não. Não. Pois é, porque de vez em quando ele é, né? É tipo God of War? Ah, tá. Então eu vou jogar. Se for Souls-like, eu não vou jogar, não. Adoro ele cantando, ele não tem cabeça. É, mas tecnicamente é o Dreaming Action RPG também, exato. Ele tem muito cara de Souls-like esse jogo. Não vi nada, não entendi nada. Isso parece muito Souls-like pra mim. É DLC, esse jogo nem lançou, moleque. O jogo é novo. Caralho!
Eu acho que esse jogo é um Souls-like, né? Mas é... Tá mais pra um Devil May Cry, eu não acho. Não é hack and slash esse jogo, não. Mas é um Souls-like, ué? Estão falando que não é? Não. 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 Ai, pra quê? Eu não quero ver isso. Ah! Puta que pariu. É isso. Meu Deus, tinha um boneco rodando ali no meio. É. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Age of Mythology era legal, viu? All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to GamesCon to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. GamesCon, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Too much. Oh, yeah! Esse cara aqui, ele é um surto, né? I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to GamesCom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, GamesCom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer. Nossa, em dezembro só? Obrigada, Nanson, pelos 8 meses de resub. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Só em dezembro, mulher, mas é tão longe. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to GamesCom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon.
maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up. Nossa, ele é muito novo, né? Achei que esse cara era mais velho. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies. Ele tá quase caindo aos pedaços. Não, eu achei que ele era bem mais velho, pô. Bem mais velho. Dirty Dozen, Magnificent Seven. Eu achei ele bem mais novo aqui. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at GamesCom is I know you're kind Ele of... envelheceu muito, o suicídio da filha dele, coitado. Acho que abala ele até hoje. A filha dele se matou? Quem era a filha dele? Eu não conheço nada da vida desse cara, não. ...on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking. Pera aí que eu me perdi, que vai ter um jogo. Sim, foi durante a época do Liga da Justiça. É por causa da filha dele que se afastou da direção da Liga da Justiça. Entendi. Caralho, que bad, velho. It was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast. And I know Anthony... Por isso não tem um Liga 2. Um cut dele que saiu depois. É, tem isso aí, né? Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass. Obrigada, Miki, pelos 8 meses de sub, querido. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigada pelos Hoje não é meu aniversário. Você poderia me dar os parabéns? Não. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at GamesCom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video. Muito obrigada, Layara, pelos 7 meses de sub. Será muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Boa noite. Hoje é aniversário do Yuri. Eu não sei se você tá falando a verdade. Game for Rebel Moon, and Aí, ó, the game we're ele tá fazendo developing with jogo. Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right... Parabéns, Yuri, feliz aniversário, querido, tudo de bom, muita saúde, muito dinheiro, viu? Right after the events of the two movies. Vão ter 2 and it filmes. Really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way Muito obrigada, Jean, pelos 4 meses de sub. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. E parabéns, Neilin. Feliz aniversário. Tudo de bom, muita saúde, muito dinheiro. Que seu dia seja incrível, amada. The game's gonna expand the universe is just unbelievable, and I'm Sim, super excited Rafa. about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and two players in a co-op. Yeah, and it's crazy. But and you'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and two players in a co-op. Yeah, and it's crazy. And we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more
But let's roll it back to Meu the Deus, movie Andy. because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Nossa, todos os filmes desse cara têm essa mesma fotografia, né? Aqui. Todos. Todos. Ah, Conde, mas ele falou o nome da empresa que tá fazendo o jogo. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. Nossa, aquele ator é foda. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. A Scargiver. Ó, é uma protagonista. A Scargiver. I am a child of war. What do you think they want? Everything. I found her. A Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. Isso em Star Wars? There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Meu Deus, aquele ator ali. There is a price to pay for your defiance. De onde é esse ator aqui? Caraca. Caraca, de onde é esse ator aqui, meu Deus? Putz. Tem um filme que eu gosto muito com esse ator. Puta que pariu, eu não lembro qual é. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here. Não, não é o menino do Arrow, não. Não, não é o Sons of Anarchy. Não é, não é. Ele pode ter feito esse filme, mas não é, não. Are you ready? Bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. The king is a man. Caralho. É Charlie Hunnam. É. Quais foram os filmes que esse cara fez? Pacific Rim! Pacific Rim! Pacific Rim! Olha, ele revelou ter se machucado gravemente durante a produção de Rebel Moon. Vixe. Sabia, eu sabia, eu sabia. Eu gosto dele por causa desse filme. Ixi, ele se machucou, pô.
Falou que ele se machucou meio sério. A king is a man, and a man can fail. But a myth Pô, me interessei por esse filme aí. Parece ser da hora. Não, esse ator ali é absurdo, né? Esse ator aqui. Eu gostei do trailer. Isso é um filme. Vão ter 2 filmes e depois dos 2 filmes vai pra ter um jogo. É o que o Zack Snyder falou, né? Esse ator aqui é absurdo. Esse ator aqui é absurdo. Absurdo. Oh, mas eu gostei. Eu me interessei. Eu achei o trailer foda. Mulher, tu tem que girar no que tu gosta. No boneco que tu gosta. Who among you is willing to die for what you believe? Ó, parte 1. Já? What the hell? What the fuck? A segunda parte já tem quê? Que foda! Sim, filmaram tudo de uma vez. É por isso que ele tá falando do jogo. Eu achei que, tipo assim, o jogo era algo meio ilusório também. Porque ia ter 2 partes e o jogo é depois da segunda parte. É por isso que eles já estão começando o jogo. Eles gravaram tudo junto, igual os Vingadores. Caralho, do nada! O Snyder gosta de fazer filme com 6 horas. Eu achei da hora, velho. Eu gostei do trailer. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared. Qual é esse daqui mesmo, hein? Esse aqui é aquele lá, é, Nicolas? Não, né? Special gameplay update trailer. Não, esse daqui não é o da NCSoft. Você falou que tava todo mundo puto. Share with the world first. Here at GamesCom. Enjoy. É, o da NCSoft é Blue Protocol? Não, o Blue Protocol é o do Genshin, pô. Não, o NCSoft é aquele outro. Não. Não, tu tá confundindo, pô. É, Blue Protocol é da Bandai. Da NCSoft é aquele outro. Não sei o que, Throne. Trono. Espinho. É desse que eu tô falando da NCSoft. Muito medieval. Gostei, não. Eu falei que tinha esse nome. Throne and Liberty. Isso. Muito medieval isso aqui. Não gostei, não. Eu não gosto desses jogos que parecem jogos medievais ocidentais. Eu não gosto, não. Esse jogo afundando NCSoft, por quê?
Mas bom, o jogo é bonito. Mas sei lá, muito medieval. Como assim, Nicolas? Ai, não me impressionou, não. Tá, isso aqui é um MMO. Da hora essa mecânica do cavalo. A Steam de vocês está morta? Hoje é terça-feira. Manutenção da Steam. Matou o cavalo. Aí o Yoshi aí, ó. Parece legal, mas tem que não é do seu estilo. Não, ele parece ser muito legal, mas não impressiona, velho. Eu acho o jogo medieval muito... O jogo medieval não parece ter diferencial nenhum. Não sei, Rafa. É, cadê os magos, tá ligado? É que jogo medieval de escudo e espada é muito... Muito sem graça, velho. O jogo parece estar bem bonito e legal. Parece estar bem da hora. Mas eu acho que esse jogo não é um MMO, não. Não parece ser um MMO. Mas parece estar bem... Nossa. Parece ser um jogo de história mesmo. Ah, não é um MMO? Ah, tá. Agora tá explicado. É, então ele não ser um MMO melhora. Porque se fosse um MMO seria muito chato. Interessante. Muito obrigada, Dude, pelos 8 meses de subs. Seria muito bem-vindo de volta, querido. Obrigada pelo seu apoio. Mais um mês de Riyuuka. Tamo junto. É nóis, mano. I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So eu nunca joguei nenhum, não. Não é legal? Get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade. A gente pode jogar. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Eu nunca joguei, não. Nunca vi ninguém jogando também, não. Ah, podemos jogar, velho. Poderia ser engraçado. Assaltar. Eu gosto de jogo de tiro, velho. Aquele Forte Soils, o jogo deu tela azul num PC de 30k do Alan. É, eu recebi e-mail perguntando se eu queria esse jogo aí, mas eu não me interessei porque parece ser suspense, terror, aí eu... Vai estar no Game Pass, então não terão que gastar grana. Ah, então aí me interessa mais de me jogar. De me jogar é ótimo. Quando que lança esse jogo? Eu nem vi. Não tem data? Só tem review negativa na Steam desse Forte Soils. É 21/9? Ah, é de boa, dá pra jogar. É, esse jogo aí eu recebi e-mail, eu fui ver um trailer. O jogo parecia estar muito bonito, mas não sei, eu não... Review negativa na Steam é tipo lá ver que reviews do Twitter é verdade. Ah, mas mesmo assim, no meu caso, sei lá, o jogo parecia ser de suspense, terror,
E eu não quero jogar jogo de suspense e terror e outro jogo de espaço. Aí eu, sei lá, foda-se. Não me interessei, não. Fiquei mais interessada de jogar o Immortals of Aveum, mas eu não sei se eu vou jogar esse jogo, não. Starfield vai jogar 100%? Foi só uma pergunta séria? Não, isso aí não deveria ser uma pergunta séria. Isso aí é uma heresia, né? Você me perguntar isso? Quase uma heresia essa stream, você tá perguntando isso, né? Mas... Ô, Bruno, que horas que abre o Starfield? Piadista ele. Eu não lembro que dia que você falou. Que horas? Às 21... Não, mas calma. É às 21 do dia 29 ou é do dia 30 e... Não. Do dia 30... Pera, eu buguei. Não sei que data. É do dia 30 ou é dia 30? É do dia 31? Dia 21. Às 9 do dia 31. مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. Ai, Assassin's Creed é muito. Ai, que preguiça que eu tenho de Assassin's Creed, cara. Eu nunca joguei nenhum e me dá sono só de olhar. Faz quantos anos que tá sendo produzido? Sei lá, uns 25. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at GamesCon. Ai, que linda ela. Adorei a blusa dela. I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at GamesCon. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. O cabelo dela é Just go to lindíssimo. GamesCom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global. O sotaque aqui, isso aí é na Alemanha, né, mano? For this year's Gamescom Awards. Hello, Flavinho. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine.
Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. Cara, esse cara tá em todo lugar, né, mano? Esse cara, ele tá fazendo uma tour pelo planeta inteiro, mano. Ele tava em Las Vegas há 2 semanas atrás, ele já tá aqui na Alemanha. Mano, esse cara, ele tá literalmente em todo lugar do planeta. Toda coisa que eu assisto, esse cara aqui tá. Producer of Tekken. Ele tá fazendo uma tour. Daqui a pouco ele tá aqui, São Paulo. All this way from Japan to deliver something special e ele é estiloso. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。 Ele veio no drip, ele veio, ele é estiloso. So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. But today we have an all new mode for to show you today. Ele vai estar aqui em casa, participando da live. もちろん今回も三島サーガを描いた aprender inglês jamais, ele não deitando para inglês e japonês, gente. あるんですけども、それ以 não 外にですね、もう特に欧米では失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを最新の AI ラーニングシステムを使って。 すごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるようなそういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。 Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Ele é fofo. Going somewhere? Yes! Ah, eu vi o lançamento daquela menina ali. Se ela é do Peru, ela é de algum lugar assim também. Na Evo. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Certeza ali é o Cloud? Que fofinhos, boneco! Que bonitinho! What's done is done. Ela aí, ó. Get ready for the next battle. Esse bagulho da logo eu achei muito foda. É a logo deles aí, da corrente. Ó, 26 de janeiro. Ah, o Ice King. Fofo, os bonequinhos eu achei mais legal. Eu acho mais legal bonequinhos fofinhos daquele jeito do que do Street Fighter, que dá pra você montar o boneco do jeito que você quiser, como se fosse um, sei lá, meio realista, tá ligado? Acho mais bonitinho assim. Eles simplesmente cansaram de divulgar um personagem por vez e tacaram todos. Moleque, homem enorme. Olha que homem alto. 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Tá, isso aqui é um jogo novo? O que é isso aqui?
O que tá acontecendo com Call of Duty? O que é isso? Isso é um jogo novo. É o 3. Não dá nada pra mim. Tá. Dave Shelby, welcome to GamesCom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. A galera gosta muito desse modo aqui de zumbi, né? Desse modo de zumbi, acho que é um dos bagulhos mais famosos que tem. Eu nunca joguei. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And Isso do zumbi é tipo Left 4 Dead? Of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Entendi. Ô, velho, o pior que as campanhas dos COD são absurdas, velho. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Wow. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go, Call of Duty at GamesCom first. Thanks, guys. Mas isso não tem em todo jogo do COD? Não, a campanha que eu fiz de um COD no Face, eu seguia o que o jogo mandava eu seguir. Eu não podia fazer o que eu queria, não. Tipo, eu seguia lá bonitinho, sei lá, eu tinha que entrar num lugar e matar todo mundo e entrar, por exemplo. Ou se eu tinha que entrar em um lugar que precisava ser stealth, se eu fosse vista, a campanha começava de novo. Não, sei lá. Eu não lembro de ter isso, pelo menos. Mas era uma campanha absurda, era pesadíssima a história do jogo. Eu lembrei nem um jogo. Parece um filme. Quem garante que isso não foi gravado real? Aquelas...
surface. Imagens do Dave the Diver. All the copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Quando é isso aí mesmo, hein? Stay tight. Roger. No movement. Caralho. Mano. Mano. Reflexo da luz. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Iostrobes on. Ai. Caralho, mano, isso parece um jogo não. Porra é essa? Isso não é um jogo não. Coisa assustadora, velho. Drop him. DZ clear. 3-1. Kill the leg. Alpha to Bravo 1. Marking with IR. Confirm visuals. Visuals. Bravo inbound. Doideira. Alpha to Charlie. You set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Meu Deus, o óculos do mastery do cara. Moving interior. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Eu preferiria o óculos, eu não enxergo nada mesmo. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. Oha. They're taking the bait. Light them up. Caralho. Eu aí dou 3 tiros e recarrego. Ainda tô atirando no pé do cara, hein? Depois de 1000 anos fazendo o mesmo jogo, tem que estar bom. Game. Mas as campanhas são boas, velho. Que eu joguei eram muito bons, pelo menos.
E era muito bem feito o que eu joguei. Muito bem feito. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. Não, bota o óculos aí, né, cara? Não dá pra ver nada. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Eles estão no Brasil? Não. Era mar de Coso, não sei o que. Kosovo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. A tranquilidade descendo, ele tá vendo todo mundo e no resto não. O nome do maluco era Rogério. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Verdansk é uma cidade fictícia do Warzone. Muito obrigada, MV, pelos 8 meses de sub. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Algum lag aqui? Ah, tá. Clear. Alpha moving on sub. Eles vão passar o jogo todo? Let's get our guy. Oh, mas tá muito bem feito. Ready, breach? Breacher up. Muito bonito, viu? Ou era um teaser? Não, é o início da campanha. Foda. Podemos ver de jogar. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. A gente viu já 1 milhão de trailers desse jogo. Wilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? O jogo parece ser estranho, mas ele parece ser interessante. Eu não sei qual é o intuito dele. Por isso que eu achei ele estranho. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Alright.
Ele vai ter um esquema que tu coloca as cartas e usa ela pra criar bioma. Tá, mas... E daí? Can fly. Let my words steer your steps. Fevereiro. É isso que eu não entendi. E aí? Eu tô esperando tanto por esse jogo. Eu tô esperando tanto por esse jogo. Eu tô esperando tanto por esse jogo. The astral realm is Lilith's home. One way back Tanto, is to restore the forbidden tanto. primal. It's Lilith's home. One way back. Olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela aqui. Back is to restore the forbidden primal. Ai, ela é Realm is perfeita, Lilith's cara. home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Ai. Primal beast. Is that what you call primeval gods? Eu quero muito jogar esse jogo, mano. I sense something. Cara, eu queria só a data. Mas não tinham falado a data ainda? Eu achava que ele vinha agora no final do ano. Muito obrigada, Mogno Naoki, pelo... É Mogno Naoki, é. Obrigada pelos 4 meses de sub, serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. Quero jogar esse jogo. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Ah, mano. Mano, esse interfone já tocou pelo menos umas 60 vezes hoje. Então, mano, eles vão ficar interfonando quantas vezes, velho? Meu Deus do céu. But fate set in motion can't be Ai, a Narmai, olha ela aqui. But fate set in motion can't be stopped. Ai, perfeita. Deliver us from grief Quero and muito jogar com ela. sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Quero muito jogar com ela. Meu Deus, é próximo ano só. É só dia 1 de fevereiro. Que tristeza. Que depressão, mas pelo menos eles deram uma data. Pelo menos tem data. Caralho, eu queria essa edição de colecionador, viu? Pelo menos tem uma data. Ah, eu quero muito jogar esse jogo. Hey everyone at GamesCon, Gina Torres here. I play Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. Aí, ó, é esse jogo aí que saiu hoje. She is tough and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Eu não sei se eu jogo esse jogo. Tô com muita dúvida. Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fists. Everyone that can fight already is. Eu tinha reclamado que no trailer a dublagem tava muito abafada, igual tava no outro jogo lá, o Forspoken. Mas no... Eu fui ver, eu tava vendo o Shroud Lyric jogar, não tá abafado no jogo, não. And we're still losing. O jogo tá bem bonito.
E não tá abafado, não tem nada de errado com o jogo. Porque no trailer tá bem ruim a dublagem. Mas eu não sei se eu jogo esse jogo. O jogo parece ser muito doido. O bichinho da Twitch não vai nem tancar esse jogo aqui. Não sei. Ele parece ser divertido. Aquele jogo parece ser divertido. Eu vi a gameplay na live deles dois. Parece ser divertido. Ai, gente. Gente. Chegou o momento. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to GamesCom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. Ó, alguém foi lá? Isso aqui é um milagre, né? Eles terem... Ai, olha ela aqui, gente. Ai, meu Deus, calma, eu surtei. Olha ela aqui. Olha ela ali, gente. Ai, eu vou passar mal. Enfim, mas que milagre alguém ter ido lá, né? We've been very excited to hear more about... Ai, eu não consigo parar de olhar pra ela. Ai, eu não consigo parar de olhar pra ela, gente. Ai, ela é muito linda. ZZ, the next game... Isso é na Alemanha, na Alemanha. In the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品。 Mano, isso é um milagre. Como que levaram alguém lá? Isso aqui é um milagre. Um milagre, isso aqui é um milagre. Esse cara aqui, ele tá nervoso, ele tá prestando atenção. 绝区零是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急想知道新的一些研发进展如何，所以这次 A Royal deixa os funcionários falarem, isso aqui é um milagre pra mim. Isso aqui é um milagre. 我们想接触这个舞台， Eu achei o cabelo dele muito bonito também. 新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on... Olha ela ali, cara, ela é muito linda, né? Ela é muito bonita. ...on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Ele tá GamesCom. todo bem arrumadinho, né? Gostei da roupa dele também. Pera. Ah, tá. Eu achei que era a data do jogo. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que era a data do jogo. Vai ser outro gacha? Óbvio. Eu achei que era a data do jogo. Eu achei que esse jogo ia... Ai, meu Deus do céu. Surpresa de merda. Cara, acho que a única coisa que eu queria é que eles me dessem... Eu queria que eles me dessem acesso ao beta. Era só isso que eu queria. Era só isso que eu queria. Nesse jogo, tem personagem de pele azul.
Aí no Genshin tem a Sigwine no Gera Aberração. Por que você tá chamando ela assim? Não tô entendendo. Fizeram ela cruzar com o humano? Mas por que você tá chamando ela assim? Você quer que eu te bana? Não entendi, não. Cadê? Todo mundo tá esperando. Todo mundo tá esperando. Todo mundo tá esperando. Mostra ela. Não! Ela não mostraram ela. Ai, filhas da puta. Tá! Cara, Royalverse era... Royalverse, você pagou pra esse cara ir aí. Ah, não. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Ô, Aleph, pra tu parar de falar merda, quando é que é o beta desse jogo aí? Last April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Fu's reconstruction efforts are Não tem ready for data? inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Sky A melhor personagem no jogo, né? Haven is back to full capacity. Allowing Jing Yuan to serve as a military instructor was a wise decision. Os melhores The troops' também. morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the Xianzhou. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please. Plan B. O Gacha. General, do something! Excuse me, coming through. Enfiar os postórios aqui no seu cu. It's an emergency, Master Diviner. Jing Yuan's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jing Yuan get these slackers in order. You have nowhere to run. Que é aquilo? You have nowhere. Quem é isso aqui? Que é isso aqui? To run. É o Dan? We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Não fala do aniversário de Elf. Ai, o Elf não joga Genshin, né, cara? Look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Que assunto delicado. Linda. This is no time for distractions. A outra ali é horrorosa. Seriously, you have a great magician standing right here. Temos a Nalinete?
Nossa, não vai ter aqui. Que triste. Se tivesse aqui, eu iria. Aí, Nicolas, vai ter nos Estados Unidos. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension. Esse aqui eu vou tomar uma água enquanto ele Here is a first look at the brand new Eles são story Souls trailer like. for Lords of the Fallen. Não dá pra ver. Que legal. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand O trailer é tão bonito, né? a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time. Essa mecânica desse jogo parece ser muito foda, velho, mas... Sei lá, que jogo estranho. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know. Essa mecânica dos dois mundos. Presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows. Might be the shadows. Esse dublador é o mesmo dos Apóstolos do Abismo, mas falou Greed. Agora sim, a parte legal. Não, tudo ali é um jogo novo. Nossa, eu quero muito jogar esse jogo, velho. Juro, eu quero muito jogar esse jogo. Meu Deus. O que era aquilo? A gente vai jogar, óbvio. Óbvio. Nossa, esse jogo vai ser muito bom. Muito. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Eu não joguei esse jogo. Eu só falo que esse jogo tava bom, a galera fala que esse jogo tava ruim. A trilha sonora é absurda. Adoro ele virando Super Saiyajin. Olha, é de graça, viu? Update é de graça. Hello again. It's so amazing being here at GamesCon with all the game devs, publishers, and of course, the fans.
Gamescom De graça não há o que reclamar, is the não. largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. Ai, saudade de um eventinho legal, né? A BGS ano passado foi tão chato. Cosplay area where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Ó! Now I'm here. Caralho, que cosplays bem feitos. With Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Ai, que linda. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gente, meu Tamagotchi tá com uma coisa estranha, acho que ele tá morrendo. For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Peraí, gente, um minutinho. Tá acontecendo um negócio muito doido aqui com o meu Tamagotchi. Ah, não, é que tem tempo que ele não toma banho. Ah, tá. Eu achei que ele tava morrendo. Tem tempo que eu não dou banho nele. Ah. Tá tudo bem, ele tá vivo, ele não tá morrendo. Gente, avisaram que você precisa tomar banho antes de sair. Meu Deus, a casa dele eu não limpava também. Ah, eu achei que eu não precisava, ele não pedia. Tá tudo bem. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag. Nossa, o jeito que ela fala Twitter. Free. Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held tem esse jogo aí também, né? Não sei não sei. September 19th to 25th. Não, ninguém fala X. Só o idiota do Elon Musk fala, mano. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Cara, esse jogo não é um jogo multiplayer? Give your lives for Clip-Off. It's the Ironheart. Nossa, que cuzão! Give your lives for Clip-Off. It's the Ironheart. This could wipe out all of the VODs, right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Pera, isso é um jogo de história ou é um... Que jogo? Eu não tô entendendo nada do jogo. É Destiny-like?
There's a grave walker. Ah, eu gosto dessa. Interessante. Ô, Nexon. Cadê o The Finals? Hello? Hello? Hi. É a Nexon, né, que cuida do The Finals? How's Surface World? Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Não, isso aqui Unitrench debaixo is still d'água Unitrench. eu passo, viu? I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Eu tô passando. Esse aqui eu tô passando aí pra quem quer, hein? You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Nexon deve estar guardando o The Finals pra quando precisar de mais grana, não é possível. You're right there, on the verge of something special. Of being first into great unknowns. Ai, o jogo do Warhammer. Quero muito jogar. Ai, eu parei ele, irmãos. Já apareceu Genshin. É só um trailer. Cadê o Party? Quando que é o Party Animals? Alguém lembra? Ih, o jogo aí, ó. Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. É dia 20 de setembro. Mano, esse jogo parece ser estranho, sério. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves jogo de into. suspense. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a... Esse jogo aí eu achei estranho, porque as reviews é só reclamando que é um walking simulator. É que é um jogo de suspense que você tem que desvendar um mistério. Eu imaginei que fosse assim mesmo. Small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. É, ele falou zero delay, mas o jogo deu tela azul na live do Alan, né? No PC do Alan. E pra mim não tem nenhum problema disso, mas é que tá todo mundo falando, credo, Walking Simulator. Tem gente falando que é o pior jogo que eu joguei na vida. É, essa é a proposta do jogo. É um jogo de história que tem pra contar a história do lugar que ele tá. É o que eu falei, eu recebi e-mail perguntando se eu queria que desse jogo, mas eu não... Mulher, mas tu pediu pra eu me alongar agora? Eu não tô nem jogando. Eu não gosto desse estilo de jogo. Eu tenho preguiça desse estilo de jogo. Também não gosto de jogo de suspense / terror. Eu não... Se tem gente que gosta do Carteira Simulator, eu não gosto desse estilo de jogo, hein. Tenho muita preguiça disso aqui. The world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast. Ah, e é uma empresa indie, ó. For an independent game. Juliet, this is
Sabe aqueles jogos de escolha tipo Heavy Rain? Eu acho que é como se fosse isso, só que livre pra eu explorar ao invés de scriptado. A lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world, nonetheless. So Indie com o Troy dublando, às vezes ele fez porque ele quer, né? Às vezes tem dessa. Ou às vezes ele baixou muito o bagulho, às vezes ele confiou no projeto. É Indie Premium, porque PlayStation 5 e PC Only aí, ó. These guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it is really an amazing narrative experience, right? This sort of, tipo aquele Kena. Ah, tá. É, aquele Kena, ele é absurdo. You know, one of the best things about working with Troy, é um I remember coming in from semi-exclusivo. lunch. É essas empresas indie que a Sony pega pra financiar e dar o dinheiro e eles fazem o jogo. The mocap, and I walked into the foyer, and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the igual wall o that was made on my Strain. butt. Which he signed. Por que ele tá falando do cu dele? It's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. Então, mas é uma empresa indie sendo financiada por uma empresa AAA. Tipo, é igual o jogo do Silas, o jogo do Nunu. São empresas indies com dinheiro e financiamento da Riot, que é uma empresa AAA, entendeu? Porque é tipo aquele Indie Festival que tem, o Indie World que tem da Nintendo, entendeu? Os jogos da Nintendo, a Nintendo financia esses pra fazer jogo pra eles, entendeu? Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis, alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. A EA também faz isso pra financiar jogos de empresa indie. O EA Originals, que é do Immortals of Aveum. Essa empresa do Immortals tem 5 anos só. E aí a EA financiou isso, entendeu? Guys, thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Ah, jogo indie normalmente não é muito grande não, amiga. O Alan Zoc elogiou as atuações e a atmosfera. Eu não gosto desse estilo de jogo, não. Não é minha vibe, não. Não. Não me interessa muito não, pra ser sincera. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to É 4 horas de gameplay? Entendi. Rapidinho o jogo. É porque é igual ela falou, né? Tipo, é uma noite só. Muito puto porque o jogo parece bom, só que a galera acha que não tem combate, não é jogo. É por isso que eu falo desde o início pra vocês. Desde o início pra vocês. Não olhem site de review, não olhem review de revista, de portal de notícia, de jornalista, de crítico. Não olhem review dessas pessoas. O que eu aconselho vocês a fazer é olhar review da galera que ama jogo de verdade. Que, tipo assim, que pegou o jogo e tá vindo jogar. Entendeu? Por exemplo, o Alan Zoca. O Alan Zoca, ele tem a opinião dele. Aí você vai pegar a opinião dele, você vai ver ele jogando, interpretar o que ele passou pra você, ou minimamente a opinião dele, e você vai decidir o que você vai fazer. Porque essas empresas aí de review... Pra mim, isso tudo morreu quando estavam dando quase 10 pro Pokémon Scarlet Violet, dizendo que era o melhor jogo de Pokémon de todos os tempos. E a comunidade de Pokémon japonesa falando que esse Pokémon era o melhor Pokémon de todos. Então, não olhem review de site, review de crítico, review de empresa. Não, isso aí é a maior balela. É tudo comprado, essas merda. É tudo uma grande porcaria. Review de Steam é cheio de review bomb. É lotado de review bomb. É só ver o que aconteceu com o Overwatch aí. É lotado de review bomb.
Então, vai na Steam, exato, vai na Steam, olha o review do jogo do cara que fez quase tudo no game e não leva a opinião dele como se fosse verdade. Decida o que você quer fazer baseado nisso. Só isso. Só isso. Tanto jogo que eu já joguei aqui na stream que ninguém conhecia. Aquele jogo lá, vocês lembram, pra quem acompanhou no Face? Aquele jogo lá que era inspirado em Claymore? Era um jogo indie, um jogo bom pra caralho. A história mó da hora. Tipo, a gameplay mó legal, tá ligado? Tipo, aquele jogo, mano, acho que eu nem vi ninguém se importando com aquele jogo. E aquele jogo é mó bom, velho. Tá ligado? Então, mano, foda-se isso tudo, sabe? Qual? Porra, eu não lembro o nome, cara. Pera aí. Alguém lembra o nome do jogo? Solstice é o nome do jogo. Solstice. Solstice. Tem no canal de VOD. O nome do jogo é Solstice. O jogo é muito, mas é muito parecido com o Claymore. Muito, mas é muito parecido com o Claymore mesmo. Não é pouco, não. É muito parecido com o Claymore. Se vocês gostam de Claymore, não é um jogo... É um jogo indie, tá, gente? O jogo tem algumas coisas que não são incrivelmente absurdas e incrivelmente detalhado e lotado de habilidade. Não é. É um jogo indie, mas o jogo é muito bom. É muito bom. O jogo é foda. E é um jogo que, tipo assim... Não sei se outras pessoas jogaram, não sei se outras pessoas curtiram, não sei. Eu joguei e eu curti. Não é um Souls-like, não é Souls-like, é um hack and slash. Eu também achava que era um Souls-like por causa do nome Solstice, mas não é. Não é. É um hack and slash o jogo. O Solstice vem de... Muito obrigada, Luiz, pelo 5 meses de resub. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Não, Claymore o anime. Claymore o anime. O Solstice vem de alma e de... Sabe o... Ai, qual é a tradução de... Ai, é de solstício mesmo. Sabe? Daquele momento que o... É, de estação... Exato, do momento do solstício e tal. É literalmente alma e solstício. Aí no início do jogo... É, o dia mais escuro do ano, eu acho. Eu também acho que é isso. E aí, no início do jogo, te conta... Dá um breve resumo da história. E o breve resumo da história é muito bom. É um jogo muito da hora. Solstício é o dia mais curto do ano. Pronto, aí, ó. É que eu não sabia se solstício era a tradução ou eu estava falando em inglês. Mas é muito bom. Aí, ó, esse jogo aí, eu nem sei se teve review nem nada. A gente viu o trailer desse jogo várias e várias vezes. Eu achei o jogo legal. Aí eu falei, vamos jogar. E a gente jogou. Tem no canal de VOD aí. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation. Nesse caso é um trocadilho com o nome de alma, né? Soul. Ultimate Off-Road. Tem dia do ano que dura menos? Tem. Tem dia do ano que dura mais também. Behind all great discoveries. Mas é bom. É da hora o jogo. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Of hope. Each step matters. For every obstacle, Isso é o simulador de caminhão? For every task, a tool. For every destination, an expedition. Não, Pedro. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer.
Tem uma propaganda, tem uma publi desse jogo aqui na entrada do shopping que eu e o Daniel a gente vai. Tem um carro lindo. O nome dela é... Furiosa. Cadê? Cadê? Aqui ela. É o nome do... Tem o nome dela no carro. Cadê? Deixa eu ver se eu acho que é pra vocês. Não tem uma foto dela. Não tem, só tem rios. É Furiosa Meeting, é o nome do meeting, não é o nome do carro. Mas eu queria ver o nome dela. Eu queria ver aquele carro. Ah, ela é um carro de drifting. Não sabia. Fui procurar agora. Mas ela é linda. Ela é lindinha, esse carro. Ela é muito bonita. Até hoje eu tô esperando a Riyuuka caminhoneira no game do caminhão. Tá sentada, amiga? Bonitos carros, viu? Carros lindos. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Louco. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077. Alguém procura aí alguma notícia do Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Tem que ter, a lot have changed, né? Tem que ter, Joe. Let's go. Ay. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. Procura aí, mano, no Google ou na alguma rede social. Tudo que vi. Do que vi é pra 2024. Mas não tem nenhuma notícia, nenhuma rede social deles? Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Janeiro do ano passado. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus.
Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a... De todos aqueles carros, ela escolheu esse aí? Good luck. Não é possível. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a net runner cinch here! Need backup right now! All nearby units. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Ai, sei lá, zero de interesse nesse jogo depois pelo que eu passei. Time to tilt out. A K voltando ali, girando. That was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Sério, eu tive uma experiência muito traumática com esse jogo, então, sei lá, esse aqui eu não... Até porque eu terminei o jogo na maior sofrência do mundo e eu reembolsei, né? Então, se eu fosse jogar a DLC do jogo, eu teria que comprar ele e teria que jogar tudo de novo, e aí uma coisa que eu não vou fazer. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perk system, we prepared many cool playstyles. Pior que ainda continua com bug, menos que antes, mas tem. Ah, não tem como não ter bug, né, mano? Acho que não tem como não ter. Ainda mais um jogo desse tamanho aí, do jeito que eles fizeram. Não tem como não ter. That will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular Se não tiver nenhum bug, a gente acha que não é, relaxa. Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce Eu não entendo porque a maior parte do jogo é a história e eles só melhoram o combate. Also be coming to Cyberpunk base game Sei lá, for free é o que a maioria só liga. For current gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Esses jogos com gráficos mais realistas nunca me chamou a atenção, eu gosto muito mais de algo fofo. A maioria da galera prefere isso aí, esses jogos assim. Não esse, né, mas o Cyberpunk. A maioria das pessoas nem liga pra história, não. Faz a história full no automático e foda-se. Nem lê nada, é só ver Genshin. Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign.
All must serve. Esse jogo parece ser legal, o jogo, hein? GamesCom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the GamesCom Forest. Now to present GamesCom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Esse daí também tá em todo lugar, né, mano? I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Caralho, mano, é prêmio da ONU, né? Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years. Nice. And we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. É, né? Eu lembro desse jogo. Eu lembro 5 dele. years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning. Mas isso aqui é legal, cara, de ter muita skill e tal. Só que, mano, pra a gente, se você não é burro, foda-se. Mas pra gente que é burro, porra, parece que eu tenho que ligar pra minha advogada
pra ela ligar pra alguém pra ver se eu consigo jogar esse jogo. Não sei, sabe? Você tem que ligar pra... Nossa, você tem que pedir pro seu professor fazer um TCC, uma explicação, sabe? E isso é complicado, né? É difícil. Tipo, não é à toa que Path of Exile, o Daniel queria jogar a atualização. Eu olhei pra ele, eu falei, eu não vou jogar esse jogo, porque não existe probabilidade de eu jogar. Porque, mano, pra eu entrar, o pessoal fala, não, mas é muito simples. Depois que você entende, fica muito simples. Claro, é incrível essa explicação. As pessoas falam, nem é tão complicado assim, é só entender. Então, tipo assim, o foda é que tem muita gente que realmente quer entender, quer ser imersivo, quer fazer um TCC no jogo, quer. Só que tem gente que só quer clicar na skill e usar ela e falar, caralho, lindo, que skill bonita. E eu sou assim, porque eu tenho preguiça. Eu jogo 39 jogos ao mesmo tempo, eu não tenho tempo pra gente, então, vamos lá, vou botar aqui meu óculos, a gente vai ler tudo agora. Não, gente, porra, puta que pariu, entendeu? Então, porra, é muito foda, entendeu? É legal, é da hora, mas só de olhar isso aqui já me dá medo. And it would be updated for years so we could play forever. Mas o trailer do jogo eu lembro, tava muito bonito. Last debug makes crafting and finding items super rewarding. Eu lembro do trailer dele. It's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Ó, que as skills são muito bonitas desse jogo. Caralho, que foda! Tipo, parece ser muito bonito, tá ligado? Mas... o Daniel com certeza vai querer jogar isso aqui. Ele vai me arrastar pra jogar isso aqui, velho. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, ai, é aquele cara. Eu sabia. Esse cara, ele é meu animado. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. É, que isso aqui não tinha. Pra quem não sabe, não tinha. E eu tirei a legenda sem querer, né? Não tinha. O jogo não rodava a versão de celular em PC. It looks insane. E o Daniel tava jogando esse jogo, ele reclamava muito disso. Ele é quase dono de todos os card games. 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive... Mas esse jogo é muito pay to win, né? Eu lembro do Daniel reclamando disso. Cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Esse cara é completamente louco. Ó. Ai, eu adoro o menino. O motoqueiro fantasma. Agora é pay to fast. Caralho! Me lembrou o Reaper. Meu Deus, essa é a garota esquilo, ela virou uma Sailor Moon. Quê? Meu Deus, eu achei a transformação dela linda, mas eu odeio a garota esquilo. Menina esquilo, garota. Olha que linda. Ai, que linda essa animação. Não sei se é menina esquilo, garota esquilo, pessoa esquilo. É ela que a gente... Nossa, a gente já teve uma discussão gigantesca nessa live que eu xinguei um garoto. Porque ele tava discutindo comigo que ela já matou o Thanos nos quadrinhos. E eu falei pra ele, eu quero que você se foda. Porque ele tava, ela é incrível. Eu falei, eu não ligo. Eu não ligo. E ele, mas ela é incrível. Eu falei, meu filho. E todo mundo no chat tava, ninguém liga pra ela, cara.
E aí ele tava, não, mas eu vou panfletar ela aqui. Eu falei, cara, eu vou te dar ban. Eu vou te banir, não é possível. E foi naquela época do filme lá, entendeu? É sério. Isso é sério. Ah, não vai começar de novo. Isso é sério. Ela matou o Thanos. Ela não matou, né? Ela derrotou ele. Entendeu? Ela derrotou ele. E aí o garoto estava panfletando. E eu tava, cara, foda-se, ela é um lixo. E aí o garoto ficou bravo, porque eu chamei ela de lixo. E a gente começou a discutir. Eu mandei ele se foder, ele me mandou me fuder também. Porque se eu mandei ele se fuder, ele tem que mandar me fuder também. É justo, né? Não vou fazer isso. Só que eu não tava aguentando mais, ele não parava. Ai, meu Deus do céu. Ele não parava de falar. E eu falei, cara, desiste, cansa. Esquece essa menina. E ele não parava. Eu não parava. Não parava. Mas ela tava linda aqui na transformação. Mas eu não ligo pra ela, foda-se. Não é sério. É um HQ mesmo. Mas esse trailer tá muito foda. Mas a garota que louca ela se foda. Eu lembro desse dia. Nossa, esse dia foi insuportável. Nossa, esse dia... Ele falou a mesma... Batman, é você? Ele falou a mesma coisa. Ele falou, ela é um esquilo, como você não gosta. Ele falou a mesma coisa. Ah, não. Era eu não? Ah, tá. Ai, não vai começar. Nossa, vamos esquecer que eu falei dela? Aquele dia foi muito traumatizante pra mim. Não foi um dia legal. Eu peço até perdão pelo meu surto. Não foi um dia legal. Nossa, gente, a gente ficou 40 minutos falando sobre o filme. 45 era ele falando dessa garota. E eu não tô brincando. Não é brincadeira. Foi insuportável. Eu não sei por que eu dei atenção pra esse menino também, mano. Acho que é porque também meu chat não parava de responder ele. E eu tava, esquece ele! Olha ali. Terça-feira, viu? Terça-feira, viu? Claro, Monte. Terça-feira, viu? Terça-feira. Terça-feira. Tios, depois vem aqui. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Então, esse aqui é o Souls-like de robô, né? Nossa, mas o trailer tá tão baixo. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Esse jogo parece estar estranho. Mal feito. Mas ao mesmo tempo ele não parece estar mal feito. A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Não sei explicar. Let's see how far they can fly on borrowed wings. É agora? Ih, não sei se eu vou jogar não. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Do nada um rap e um jogo medieval.
estranho. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of espada potente, né? Que é bom. Ah, é aquele jogo lá. A gente jogou ele. Ah, tá. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to GamesCom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I got to say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Caralho! World is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Ah, essa é a Sindel? Illustrious father teach you that war is the last resort. Do not forget that, General. Ah, eu não sabia que a Sindel, ela era... A Sindel é asiática no jogo? Eu não sabia. Ela é asiática no jogo? É que eu nunca joguei Mortal Kombat. Agora é. Ela é mãe da Kitana e da Milena. Ela é pra ser asiática. Mudou a atriz. Ah. Ah, tá. Entendi. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Caralho, que da hora, mano, o bicho chegando. Caralho, que da hora. Caralho. Caralho, que da hora. We gather once again to honor my late husband's legacy. To continue the tournament that he founded. Elas duas aqui? Honor my late husband's legacy. Ela é rainha de um reino lá, o Shao Kahn domina esse reino, mata o marido dela e hipnotiza ela fazendo ser tipo uma serva, mas isso na hora é antiga. Nesse, o Raiden, que era o deus, trocou de lugar com o Liu Kang e o Liu Kang resetou o universo depois de derrotar o Titã do Tempo. É elas duas aqui. To continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang.
Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Caralho, mano, a dublagem desse cara, que porra é essa? Champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his Aquele dali é o Shao Kahn. Ah, tá. by embodying Não sei the quem é very ele. best qualities of Earthrealm's Eu não people. conheço quase nada de Mortal Kombat. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Eu sempre achei ele muito foda, mas aí é que é duvidoso, né? Eu gosto de coisa de raio. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Uma pergunta, desculpa ficar pausando. Qual era aquela boneca que vocês ficavam reclamando, junto com a Nerissa, que não tinha no último Mortal Kombat, que todo mundo ficava esperando que ia ter nas DLC e não teve? Era a Milena. Tá. A Milena é uma daquelas duas. Mas ela tem na DLC. A Milena é a de rosa. Ah, tá. É que, sabe, pra mim, elas são completamente idênticas. Eu não sei quem é quem. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Caralho. Muito foda esse boneco aí. Caralho. É que elas são gêmeas? Ah, então tá explicado, porque elas são iguais. Eu não sabia. Ah, então realmente tá explicado, né? Eu acho que a mulher do grito, ela era igual a minha avó. A minha avó, eu tenho uma prima, eu só tenho uma prima de primeiro grau. E aí, a minha prima, ela não tem nada a ver comigo, né? Porque é minha prima. E aí, a minha avó vendia roupa. Ela pegava uma roupa de uma cor e a roupa da mesma cor. E a mesma roupa de outra cor e colocava em mim e na minha prima. Ela achava que a gente era irmã, idêntica, não sei. Então, deve ser igual elas duas, né? Aquela mãe, avó, que pega a mesma roupa e coloca nas duas e fala, olha que bonitinho, elas duas iguais. E todo mundo odiava essa merda. Ninguém gosta dessa merda. Aí, a menina, a mulher do grito, faz a mesma coisa, coloca a roupa igual nelas duas, só muda a cor. Vai jogar esse jogo? Não. Eu não. Olha que da hora. Foda ele. Mulher que braços rápidos. Ai. Ele já tirou minha tireoide, nem precisava mais, né? Esse personagem do raio, ele é muito legal. Muito legal. Nossa, ele tem um shield. Pera. Quem é esse cavalo? O Raiden é muito foda, velho. Muito da hora. Montaro. Isso é um personagem jogável. Ah, é Motaro. É que escreveram Montaro. Já ia falar Montaro de alguém montou? Montaro. Montaram nele ali. Sim e não. Ah, ele é dos personagens cameo. Ah, tá. Da hora o shield dele ali. Peraí que vai vir, sup. Muito obrigada, Danael, pelo seu Prime Video. Será muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu apoio. Ó, que da hora. Pra que isso, velho?
Pera, eu me perdi. Who's your queen? Ah, ela poderia dar um gritão, né? Queria que ela pegasse a cara dele e gritasse na cara dele. Looks insane. All right. É, mas eu não... Ai, preguiça desse jogo aí. Não me esperem que eu vá jogar esse jogo, porque, tipo assim, ai... Time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at GamesCom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Nunca gostei. Eu já vi um amigo meu jogar esse jogo. Tinha uma personagem nesse último que saiu, que era mó bonita. Eu falei dela já pra você, é uma boneca meio elemental. Achava ela bem legal, bem bonita. Mas ela parecia uma merda. Let's go back Não. to the beginning. Essa daí mesmo. The world untouched. Obrigada, Caio, pelo primezinho. Seria muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apoio. Ela era roubada? Aí quando ele tava vendo ele streamar, muito tempo atrás, ele jogou contra ela, parecia uma merda. Just people. Mas ela era muito linda. Somewhere extraordinary. Mas sei lá, não gosto desse jogo, não. Obrigada, Dani, pelos 4 meses de sub. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Ô, Daniel, vem aqui. Will you be wise? Will you inspire? Mano, vai ter uma continuação de um jogo que a gente vai muito jogar. Dá pra jogar de 2. Você vai ver isso aqui? Não, né? Eu posso te falar? Do Little Nightmares. Vai dar pra jogar de 2. Nossa, você não parece muito animado. Não, é outra história. Não é a continuação, não. Pois é, a gente vai jogar? Peraí, quando é que sai mesmo, gente? Eu não lembro. Mas é próximo ano. Pera, deixa eu falar. Deixa eu ver quando é que era a data. Quando é que era a data, gente? Alguém lembra? Eu não lembro, mas acho que era... Era ano que vem, começo do ano, eu acho. Não lembro. Mas a gente vai jogar. Tá? Você vai streamar? Tá bom. Obrigada, Kazumi, pelo 5 meses de recesso. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Esse jogo tem lore? Tem. Nossa, que jogo grande. Meu Deus, do nada, uma pirâmide do lado. History will never be the same. Caralho. Tamanho dessa merda. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Pera, já vai ter outra? It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. Caraca, já vai ter outra? Ignored the killings.
Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Caralho. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Dizem que eles fizeram cagada nessa season e a comunidade caiu em cima. Eles até escreveram que entenderam o recado e não vai mais acontecer. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Oh. Vampiro, é? GamesCom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise Vampiro, me at interessei. Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to GamesCom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was Eles so fizeram excited. a live pedindo desculpa, depois outra live pedindo desculpa, sobre a live pedindo desculpa. Ué. To play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So, A minha amiga começou a jogar a season e na season você faz um personagem novo. Só que o jogo dela bugou e não deu save, aí ela nunca mais abriu o jogo. This is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way O Daniel through the jogou off perils of stream. Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season. Tá, então não vai ter Jeff, classe you know, nova? Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make Eu sei que na season passada teve a habilidade nova, eu acho, né? seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter. Vocês lembram que tinham falado sobre isso, que eu tinha perguntado se não ia ter algum tipo de suporte, falaram que talvez ia ter? Just any normal vampire hunter, you're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Do nada, um robô. In a world divided by disinformation. Ih, menina, aqui. Where danger lurks around every turn. One of the most powerful humans, the Garotas Mágicas Jogando, will unleash their power to unite humanity. Their danger lurks around every turn. Where danger lurks around every turn. One of the most powerful humans, the Garotas Mágicas Jogando, will unleash their power to unite humanity. Ih, menina, aqui.
A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true power. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Nossa, tem combate. Eu achei que não ia ter, não. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Bonitinho o jogo. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. Peraí, eu sei que tá no final, mas eu preciso fazer change com a Mimiji. Por que você tá chorando? Olha o que eu achei no meio do caminho. Coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Terror? Ah, isso aqui é terror. Pra mim, isso aqui... horror story, they're only victims Jogo é and ação. monsters. Amiga,
escuridão, susto, pouca luz, perseguição. Isso aqui pra mim é terror. A ação é, sei lá, mano, God of War, Horizon, sabe? Não, isso aqui é terror, amiga. De onde que isso aqui não é terror? Não é terror porque, sei lá, não tem um bicho com 10 cabeças, 9 pés. Não. Essa atmosfera é pra te dar medo. É pra te dar esse bagulho aí, entendeu? Mas... não, isso aqui é terror. Olha isso aqui. Isso aqui não é terror. Então eu acho que falhou comigo. Ai, amiga, é porque... sei lá, mano, se você estiver no meio da rua e alguém der um grito e você se assustar a pessoa do seu lado, não... As coisas, elas não são recebidas da mesma maneira por todo mundo, né, menina? Alan Wake sempre foi terror, exato. O cara tá preso num pesadelo e tu tá me falando que isso aqui não é terror? Óbvio que isso aqui é terror, cara. Quem disse que isso é terror, depois que você morre pro demônio, ele te leva pro incrível mundo de Gumball. Olha isso! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Essa parte. O cara escreve histórias de terror que viram coisas reais, onde isso não é terror. I don't want to be in the story, just write me out of the story. Rapaz. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. Deixo essa grande oportunidade de tomar susto aí para os meus grandes companheiros de trabalhos aqui na plataforma de streamers, né? A lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of GamesCom and get ready for. Eu tenho depressão e ansiedade brutas, eu não quero ficar mal. And speaking of the game of the year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th. The show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Good night. Da hora. Foi legal. Eu gostei. Teve uns bagulho legal, teve coisa que a gente já viu, mas é normal. Eu achei legal. Eu curti.